Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pois bem, na aula de hoje entraremos então aí no universo da perspectiva, onde vocês com certeza vão curtir esse tipo de técnica aí. Mas do que se trata? Bom, a perspectiva é uma técnica que vai surgir a partir da percepção visual em relação à observação dos objetos em relação ao horizonte. Bem, mas vamos com calma. Primeiramente, você precisa entender aí quais são os três elementos básicos aí da perspectiva, beleza? O primeiro deles é a linha do horizonte, que trata-se de uma linha imaginária, tá certo? E ela representa tudo que estiver abaixo dela, a parte terrestre, tudo que estiver acima dela, a parte celeste, ou seja, o ar, tudo que estiver ali, digamos, flutuando acima do solo, beleza? O segundo elemento aí seria o ponto de fuga. O ponto de fuga já seria uma referência ao fundo da cena, ou seja, tudo que você olha em relação a esse ponto vai estar aí em perspectiva, ou seja, tudo vai ser um ponto de visão que vai sair aí em relação a ele, ou seja, tudo que for parte desse cenário, que não for aí uma linha vertical ou horizontal, ou seja, um objeto frontal, vai estar em perspectiva em relação a ele. Vocês vão perceber isso daqui a pouquinho. E por fim, nós temos aí as linhas de fuga, que seriam aí as linhas imaginárias, né, a partir do ponto de visão em que você está. Ou seja, você está observando um cenário e esse cenário coage em você olhar para esse ponto central, que seria o ponto de fuga. Porém, tudo que está nesse cenário está em perspectiva e a gente vai perceber isso a partir das linhas de fuga. Beleza, mas esse assunto só funciona melhor visualmente, tá certo? Então a gente vai para a tela do computador, onde eu vou mostrar para vocês aí como funciona de fato a perspectiva aí. Beleza? Bora lá! Para ficar mais claro, a gente vai estar utilizando aqui então o software do CorelDRAW, tá? Apenas para ilustração mesmo, mas tudo que vocês vão obter aí em termos de conhecimento vai ser em cima dessas ilustrações que eu vou passar para você, certo? Então beleza, pessoal, seguinte, nós temos aqui um quadrado, tá certo? E esse quadrado ele é formado apenas por duas dimensões, certo? Para ficar claro para vocês aí, eu vou ter altura e eu tenho largura, ou seja, apenas duas dimensões aqui, beleza? Então nenhuma novidade. O que eu preciso que vocês entendam é que na realidade essas imagens bidimensionais elas são apresentadas em dois eixos, né? Esse eixo horizontal, eu vou chamar ele de eixo X, beleza? E o eixo vertical, que eu vou considerar aqui como o eixo Y. Beleza? Aqui a gente tem o mesmo quadrado, a mesma imagem representada, né? Mas para que você tenha uma noção aqui sem o objeto, né? É assim que funciona. Essas linhas que você vê aqui são eixos imaginários, né? Que constroem, que compõem aquela imagem bidimensional que vocês acabaram de ver. Agora, a gente tem aqui, no caso, duas imagens, certo? Sendo a da esquerda um quadrado aqui, né, um objeto bidimensional, e eu tenho aqui um cubo, né, ou seja, uma imagem praticamente no seu formato tridimensional, representada nesse plano aqui. E aí, se vocês repararem bem, além do eixo Y e X, que nós vimos aqui no slide anterior, nós temos também agora a presença do eixo Z, ou seja, o que seria esse eixo Z? Vamos ver aqui no slide seguinte, fica mais fácil você entender. Quando eu tenho uma imagem bidimensional envolvendo apenas o eixo Y e o eixo X, na realidade eu tenho uma imagem, né, praticamente que possui aí em X largura e em Y altura, ou seja, bidimensional. Quando eu envolvo aqui o terceiro eixo, né, o eixo nós vamos considerar aqui o eixo Z, ou seja, eu estou dando aqui uma terceira dimensão ao objeto, ou seja, aqui fica mais fácil para você entender, mas na realidade o eixo Z é esse que dá para você perceber uma certa profundidade, ou seja, a gente está entrando aí no ambiente da terceira dimensão, ok? Só para a gente entender isso na prática, vamos para o slide seguinte aqui, mas só para você ter uma noção aí da perspectiva, tá? Que é assunto que a gente precisa estar conversando aí, né? Ela envolve aí a terceira dimensão. Para isso, eu preciso muito mesmo que vocês prestem atenção a partir desse ponto. Eu vou construir aqui, ó, um objeto, né? Um quadrado, onde esse quadrado ele possui justamente
as duas dimensões que nós nos referimos agora há pouco, né? Então eu tenho aqui o eixo X e eu tenho o eixo Y, certo? A perspectiva, ela funciona da seguinte forma, tá? Antes, é claro, para a gente entender como é que ela funciona, você precisa entender o que seria, como que funciona, como que a gente constrói a perspectiva aqui no caso, certo? Eu vou deletar aqui esse quadrado para mostrar no slide seguinte como é que funciona. Então eu tenho aqui uma linha com um pontinho, certo? Essa linha, pessoal, que a gente está vendo aqui, ó, nós chamamos ela de linha do horizonte, certo? Vamos representar sempre pela sigla LH. E aí, no caso, né, aqui nós temos o ponto de fuga. O ponto de fuga é representado por esse ponto pela sigla PF, ok? Pessoal, entenda o seguinte, a perspectiva ela funciona da seguinte forma. Tudo que estiver abaixo dessa linha aqui, ó, certo? É o que nós consideramos uma parte terrestre, ou seja, um chão, um solo, né? E aqui a parte celeste, ou seja, o que for ar alto, né? No caso. Se você compreender dessa forma, fica mais fácil. Por quê? Entenda assim, como se essa área aqui, ó, abaixo dessa linha fosse o mar, certo? E você olhando para esse mar, você vai ver lá ao fundo, né, uma limitação entre o mar e o céu, certo? Tudo que você estiver observando aqui nesse objeto, tudo vai estar em relação a esse ponto de fuga. Você vai entender já já como é que funciona, onde a gente vai tratar algumas imagens, alguns objetos básicos e assim como algumas imagens, ok? Então, beleza. Para entender aqui como é que funciona, eu vou fazer então novamente aqui, ó, um quadrado, tá? Uma forma básica aqui, tá certo? E aí a gente vai entender da seguinte maneira. Como eu disse, você está observando, é como se você tivesse com o seu ponto de visão olhando para esse horizonte, tá? E com o olhar fixo nesse ponto aqui. Tá certo? E todos os elementos que tiver aqui, ó, nesse plano, basicamente vão estar relacionados, vão estar ligados em direção a esse ponto de fuga, estão em relação a ele. Você vai entender a partir do momento que eu construir as linhas. Lembra que essa forma, ela é uma imagem bidimensional? Por quê? Porque ela possui apenas a largura, aqui em X, e a altura aqui em Y. Pois bem, então eu vou estar utilizando aqui, ó, exatamente uma linha que ela vai sair aqui, ó, desse canto desse quadrado, tá certo? Sempre vai ser relacionado aqui aos cantos, né, aos ângulos dessa forma, em direção ao ponto de fuga, ou seja, estou fazendo uma linha basicamente que está saindo desse quadrado e vai em relação ao ponto de fuga. Agora observa, eu vou colocar agora uma outra linha que vai sair da direção dessa direção do canto do quadrado em relação ao ponto de fuga, certo? Olha só o que nós já temos aqui, ó, né? De uma simples forma básica, eu liguei em cada vértice desse quadrado aqui uma linha em relação ao ponto de fuga, certo? Então vou estar ligando aqui mais uma vez, agora uma nova linha do último vértice que nós temos aqui. E olha só, percebe uma coisa aqui, ó. De um objeto bidimensional, essas linhas elas estão me dando o que? Profundidade. É como se eu tivesse esse quadrado bem mais à frente em relação à linha do horizonte, em relação a esse ponto de fuga. Então ele está vindo praticamente lá daquele fundo, né? Ilusoriamente, e esse quadrado está cada vez mais próximo aí do seu campo de visão. Certo? Olha só, eu vou usar inclusive o mesmo exemplo aqui para nós construirmos outras formas. Então olha só que bacana, a gente tem aqui um retângulo agora, correto? E aí eu vou estar ligando também ele em relação a isso tudo, pessoal, usando o mesmo ponto de fuga, certo? Estou ligando tudo isso em relação ao objeto. Olha só que legal. E aí nesse caso aqui, eu posso também usar aí a parte interna da imagem. Tá vendo só? Eu vou estar ligando aqui, basicamente, em relação ao ponto de fuga. Beleza? Olha só que coisa bacana. A gente tem uma imagem aqui praticamente tridimensional representada nesse plano. E tudo que foi construído aqui foram linhas em direção a esse pontinho aqui. Ela sai na realidade desse ponto aqui, né? Por isso que é chamado ponto de fuga.
e construímos aqui, ó, a profundidade a partir dessas linhas de fuga, ok? Essas linhas de fuga que estão indo em direção ao objeto bidimensional, certo? Ah, beleza, mas como é que funciona isso daí, né? Se eu fosse desenhar, produzir, para que a gente usa a perspectiva? Simples, é porque muita gente não sabe que a perspectiva, na verdade, ele é um campo de visão. Então, vejamos aqui nessa imagem aqui que a gente está trabalhando. Pessoal, se vocês olharem bem, tá? Todas as linhas desses prédios, das janelas, do asfalto, das faixas dos asfaltos, do asfalto aqui, principalmente aqui, ó, essas linhas que vocês menos imaginarem aqui, ó, não essas horizontais, tá? Porque essas daqui estão, lembra, no eixo X. As que estão na vertical, certo? Essas do prédio aqui, ó, todas elas estão no eixo Y, certo? Todas as outras linhas, né, com exceção essas da árvore aqui, né, que não estão em perspectiva, estão em relação ao ponto de fuga. Então, todas elas, ó, se você reparar aqui, ó, eu vou fazer uma linha que vai justamente, ó, deixa eu colocar aqui uma cor e também deixa eu só colocar aqui uma espessura um pouco mais grossa para ficar mais visível. Repara bem, tá vendo, ó? Todas as linhas que eu coloco aqui, ó, sobrepondo o desenho aqui, ó, tá vendo? Todas elas estão em perspectiva, ou seja, elas estão em relação ao desenho, elas estão nos dando aqui aquela sensação de profundidade, aquela visão na qual você precisa ter aí quando o assunto for perspectiva, tá vendo? Tá na base aqui, ó, das árvores, o alinhamento das próprias árvores aqui, se vocês forem ver, ó, essa aqui é menor, é maior, mas em relação aqui às linhas dos prédios, certo? Então a perspectiva, ela trabalha muito, muito mesmo essa questão que é a questão da profundidade, certo? Vejamos aqui nessa outra imagem. Lembrando, ó, toda essa área que é terrestre está abaixo da linha do horizonte. Toda a parte que for céu, né, a parte celeste aqui, que podemos dizer dessa forma, ela já tem praticamente aí esses prédios acima, a parte do céu e tudo mais e tal. Olha só que coisa bacana. Então, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ligar essa linha aqui que eu tô colando aqui em relação ao ponto, ó, percebe bem, ó. Repara uma coisa, o ponto de fuga na imagem anterior estava aqui centralizado, agora ele está um pouco mais à esquerda aqui, tá vendo? Ó? Então não tem problema, a perspectiva ela vai trabalhar sempre em relação ao ponto de fuga. Percebe que essa imagem em relação à anterior, ó, ela tem aí, ó, não foge nada, ó, entendeu? Ela continua mantendo, olha o alinhamento aqui das bases aqui dos lustres, né, das luminárias das ruas, olha aqui, ó, que tá bem próximo aqui, inclusive, da base aqui desse comércio que nós temos aqui à esquerda. Olha a linha aqui, ó, da parte superior aqui dos prédios. Então, pessoal, a perspectiva ela é bacana nesse ponto, porque você consegue construir desenhos lineares, né? E tudo isso apenas ligando linhas retas, né? Claro que você vai usar um pouco da sua criatividade, né? Eu não estou colocando isso daqui para assustar, porque nós vamos começar com o básico, né? Então a gente vai trabalhar com formas geométricas e formas básicas, né? Formas abstratas, para a gente poder começar a ver na sequência. Olha um exemplo aqui, ó, é o pessoal que trabalha nessas áreas de arquitetura, né, plantas e tudo mais, eles montam, inclusive, imagens, agora, claro, também respeitando aí os índices dos softwares gráficos e tudo mais e tal, mas se você perceber, ó, tudo tá nesse campo de visão aqui, ó, em que a gente tá visualizando. Deixa eu só colocar aqui uma espessura também para essa imagem. Olha só, pessoal, tipo, tudo está alinhado em relação à perspectiva. É uma linha imaginária, entendeu? Mas tudo está ligado, tudo está em relação ao ponto de fuga. É uma imagem, certo? É uma imagem, basicamente uma imagem que você tem aí um campo de visão, certo? Em relação àquele ponto de fuga que a gente estava citando lá. Bom, primeiramente eu queria deixar para vocês aí então a atividade, tá certo? Trata-se de uma atividade na qual
a partir do que a gente viu agora há pouco em tela, tá? Eu quero que vocês tentem chegar a esses resultados aqui. Beleza? Note que eu tenho aí basicamente aí 4 objetos aí separados e todos eles aí são imagens bidimensionais. E a partir desse ponto de fuga e a linha do horizonte que você vai criar, você vai ligar todas essas peças, ou seja, todos esses objetos em relação a esse ponto de fuga que você está vendo aí. Essa é a atividade da vez. Você vai estar fazendo isso em uma folha de sulfite e assim que pronto, basta você fotografar e aí é só anexar para a gente lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então, não deixe aí de comentar, tirem dúvidas, sanem as dúvidas de vocês, chamem lá no Google Sala de Aula ou via ClassUp, que eu vou estar disponível para estar atendendo vocês aí sempre que necessário. Beleza? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.